Uma temática muito legal a respeito de Van Gogh é a questão dos seus relacionamentos afetivos. Quando a gente observa tanto as cartas como as pinturas do Van Gogh, a gente tem a percepção de alguém que está buscando, assim, de uma forma até, diria assim, beirando o desespero, alguém que busca o reconhecimento, alguém que busca ser amado, alguém que busca amar, alguém com uma capacidade de amar assim fora do comum, tanto no sentido fraternal como no sentido sexo-afetivo. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Vamos lembrar então que ele teve uma relação tensa com a família. Ele teve inúmeros desentendimentos com o seu pai. Talvez isso estivesse relacionado à questão da sua profissão, o fato dele não se estabelecer no emprego, o fato dele não se fixar no emprego certamente gerava frustração no pai e na mãe, mas provavelmente muito mais no pai, com quem ele discutia, com quem ele tinha uma relação muito tensa. Mas aparentemente ele também não se sentia amado pela mãe, ele parece que buscava esse amor materno e não encontrava. Parece que a família não aprovava muito o estilo de vida dele. Ele começou por volta de 16 anos a trabalhar numa loja em que o tio era acionista, uma grande loja de comércio de artes, as Casas Goupil, mas não parou no trabalho, foi sendo trocado de filial em filial. Parece que isso gerava um mal-estar com seus familiares. Viam com preocupação o fato do filho não conseguir aproveitar a oportunidade que o tio estava dando para ele de trabalhar numa grande empresa, né, com projeção internacional. Uma coisa também que criou uma tensão muito forte com os seus familiares foi quando ele decidiu acolher na sua casa uma prostituta que estava grávida, que tinha já uma criança. A família certamente ficou escandalizada porque ele estava vivendo com uma prostituta, mas também isso era visto como um problema porque o Vincent não conseguia se manter financeiramente sozinho, precisava ser ajudado. Inicialmente ele era ajudado pelo pai, depois ele passou a ser ajudado pelo irmão, o Theo. Nesse momento em que ele estava vivendo com a Zin, ele de fato dependia do irmão, e é óbvio que você ajudar uma pessoa já é algo bastante difícil, né? Sendo um adulto. Imagina você ajudar esse adulto, a sua companheira e mais duas crianças, né? O fato é que o Vincent não conseguia gerar renda e isso era uma fonte de preocupação permanente, sobretudo por parte dos seus pais. Ele também colecionou amores não correspondidos, colecionou confusões, mal-entendidos, né? Cortejava as moças, elas diziam não e ele continuava insistindo, achando que em algum momento ele ia conseguir fazer com que essa moça mudasse de ideia a respeito dele. E de fato o único amor mais estável, mais duradouro que ele teve foi com a sua companheira Zin, que foi a prostituta que ele acolheu na rua, que levou para casa primeiramente para posar como modelo para ele, mas que também acabou se tornando companheira dele por vários meses, e ele sentiu muito quando precisou de fato deixá-la, né? Deixar de viver com ela. Outra questão que aparece bastante, que é muito importante a gente lembrar, era a dificuldade de relacionamento com outras pessoas, não só com os familiares e com as mulheres que eram cortejadas, que ele tinha dificuldade, né? Ele tinha também dificuldade de relacionamento com as pessoas. Quando buscou uma formação artística na academia, ele teve muita dificuldade de se submeter aos professores, teve muita dificuldade de estabelecer relacionamentos, estabeleceu poucos relacionamentos importantes e duradouros a partir da experiência acadêmica. O caso emblemático aí é quando ele vai viver no sul da França, na cidade de Arles. Ele tem um desejo, talvez até para poder atender essa demanda não correspondida, né, um desejo de afetividade, que ele organiza, né, ele aluga uma casa, pinta essa casa, deixa ela bonita e tem ali o desejo de fundar uma comunidade de pintores, né? Ele queria que outras pessoas estivessem ali vivendo com ele e pintando junto, onde eles pudessem se ajudar mutuamente. Assim ele poderia suprir a sua necessidade de afeto, mas não somente isso, né? Desse modo também os pintores poderiam se ajudar do ponto de vista financeiro, né? Quer dizer, um argumento que aparece o tempo todo quando ele convida Paul Gauguin para ir morar com ele, viver com ele, é que o irmão dele, que já o mantinha, com um pouquinho a mais, sem ter que dobrar a verba, ele poderia manter um segundo pintor e
duplicar a sua produção de quadros, né? Quer dizer, essa tese do Van Gogh era muito boa, contanto que esses quadros pudessem ser vendidos e pudessem trazer retorno financeiro. O que de fato não aconteceu. Os quadros de Van Gogh não vendiam. As pessoas não gostavam da arte dele no tempo em que ele viveu. Ele vendeu apenas um único quadro em vida, a Vinha Vermelha. O fato é que ele gerava muita despesa e não gerava renda. E essa comunidade, então, não deu certo. Não deu certo porque foi um projeto financeiro que não funcionou, mas não deu certo porque ele e o Paul Gauguin começaram a brigar. O Paul Gauguin ficava assustado, dizia que ele acordava, abria os olhos no meio da madrugada e estava o Vincent Van Gogh lá olhando para a cara dele, fungando. E ele começou a ter medo de que pudesse ser atacado, que esse cara não estava muito bem, que ele era meio estranho. E a gente sabe que isso redundou numa briga entre os dois, numa crise nervosa. O Van Gogh cortou então um pedaço de uma das suas orelhas. De fato, o relacionamento afetivo dele, que se tornou o mais importante da vida dele, foi o relacionamento com seu irmão Theo. Era muito afetivo com ele, era muito amado por ele e certamente o amava bastante. E mais do que isso, foi o seu mantenedor, foi quem enviava mensalmente uma mesada, né, uma ajuda, uma pensão, para que ele pudesse sobreviver como pintor. O fato é que esse irmão viveu sozinho durante muito tempo, mas depois se casou e depois eles tiveram também uma criança. Essa criança aparentemente tinha algum problema de saúde, e isso começou a gerar muita despesa, e aparentemente a esposa do Theo, vendo ele gastar bastante dinheiro com o irmão e faltando recursos, inclusive, para tratar adequadamente a criança, talvez tenha colocado pressão sobre a vida do Theo para que ele diminuísse, para que ele se libertasse desse vínculo financeiro, e talvez isso tenha sido uma das causas da crise que teria levado Van Gogh ao fim da vida, né? Se a hipótese do suicídio for uma hipótese correta, a ideia é que ele teria cometido suicídio porque não conseguia ganhar o suficiente para viver e sentia que ele era um peso para o seu irmão, e isso era um fator desencadeador de crise. Mas há outras hipóteses de que tenha sido um disparo acidental ou que ele estivesse em uma luta corporal com alguém. Então também não é certo que o suicídio, que ele tenha morrido em função do suicídio. É certo que ele viveu uma instabilidade muito grande nos relacionamentos, e o relacionamento com seu irmão Theo foi talvez o único relacionamento estável e mutuamente, né, correspondido que ambos mantiveram aí, né, durante a vida toda do Vincent, e ele amava muito ele. E um símbolo dessa cumplicidade é que hoje a gente pode encontrar os dois irmãos enterrados, né? Na verdade, o Vincent morreu em Auvers-sur-Oise, foi enterrado em Auvers-sur-Oise, uma cidadezinha ao norte de Paris, 30 e poucos quilômetros ao norte de Paris. O Theo, que morreu poucos meses depois dele, embora mais novo, morreu também pouquíssimo tempo depois dele, morreu na Holanda, mas a esposa, reconhecendo essa amizade, pediu que os restos mortais dele fossem sepultados ao lado do Vincent. E é de fato uma experiência maravilhosa quando a gente pode entrar no cemitério da cidade de Auvers-sur-Oise e olhar aqueles dois túmulos extremamente simples, com uma lápide muito simples, né? Apenas escrita aqui: repousa Vincent Van Gogh, com a data de nascimento 1853 e a data de morte 1890, e o túmulo coberto por uma planta, né? Uma era. E é só isso que temos ali, e nessa simplicidade repousa então os restos mortais desses dois irmãos, que mais do que irmãos foram amigos e deixaram uma história bastante inspiradora para nós até os dias de hoje.